1, 12 e 14. Atos 1, versículo 12 a 14. Vamos ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Moisés. Eu dei um tempo maior a ele, porque ele ficou 4 meses esperando para dar esse testemunho. Ele é perseverante. Atos 1, 12 a 14. Já lemos semana passada, vamos ler mais uma vez. E tem tudo a ver com o que Moisés também passou, esses discípulos passaram. Aleluias. 12 diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam com Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho e outros. Todos esses perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tu tens feito no nosso meio, Senhor. Temos te exaltado, Pai, temos te glorificado, temos te buscado. As nossas palavras foram usadas, agora queremos, Pai, tu fales conosco, fala a cada um dos nossos corações, ensina-nos, Senhor, a receber essa promessa tão maravilhosa, tão vital para as nossas vidas. Ensina-nos a receber o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo. Ensina-nos a ser cheios do teu Espírito, Pai. É o que eu te peço. Usa, Senhor, o pregador. Tu tens liberdade total, Senhor, de fazer do teu jeito. Eu fiz aqui a minha lógica, mas a tua lógica é maior do que a minha. Pai, Senhor, para a tua glória, toca corações hoje aqui. E no final, Senhor, que teu Espírito se derrame no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se puder baixar um pouquinho, se não for atrapalhar, se não arriscar, deixa. Aleluia. Pode estar bom, não está ruim não. Glória a Deus. 12ª mensagem, aleluias. Nós estamos já 2 mensagens, nós saímos da pessoa em si, do relacionamento com o Espírito Santo, e começamos a falar do poder do Espírito Santo. Falamos da promessa, a promessa de recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. E aqueles discípulos ouviram essa promessa, e aqueles discípulos viram Jesus Cristo ascender aos céus, e logo em seguida eles obedeceram. Foram para o quarto e etc. Veja, eu queria falar hoje, semana passada nós falamos de alguns pontos, o primeiro deles é que precisamos reconhecer que precisamos dessa promessa e ainda não temos. E logo depois eu falei de que o desejo ardente é necessário e pedi para vocês mesmos durante a semana, pedir para ter mais fome de Deus. Quem lembrou disso? Quase ninguém. Se bobear, nem eu mesmo. É como nós somos. Quem deseja ardentemente. Hoje eu quero continuar mostrando, se isso é tão importante para nós, foi a pergunta que o Adriano fez numa coisa, o que nós estamos fazendo, ou o que nós precisamos fazer para chegar lá, para receber essa dádiva de Deus, para receber essa promessa de Deus, para receber essa ferramenta de Deus, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e para nossas vidas. Hoje eu quero falar de 5 marcas das pessoas que recebem esse poder. 5 coisas, você falou, necessário fazer. 5 coisas a gente não pode esquecer. Quem é candidato a receber a promessa de batismo do Espírito Santo, como cada um dá um nome, de plenitude do Espírito Santo, de ser cheio, de revestimento de poder, tem que guardar essas 5 coisas que nós aprendemos aqui com os nossos amigos discípulos. A primeira delas é, eles desejavam, falei muito disso semana passada, vou falar pouco. Eles desejavam ardentemente, eles tinham fome, eles tinham sede da promessa. E eles então ouviram e se separaram. Eles procuraram a promessa, eles não se deixaram distrair. Eles foram, como nós nos deixamos distrair durante a semana e não pedimos.
Eles não, eles focaram, eles se separaram e disseram: não posso viver sem essa promessa, eu preciso. Jesus disse que é fundamental para nós, então nós queremos. Eles desejaram ardentemente. É a primeira marca. Falei muito semana passada sobre ela. A segunda marca é a marca da obediência. Jesus falou: vai para Jerusalém. Olha, vocês não pensem, será que não tinha um lugar melhor para eles irem, não? Se fosse eu, já estaria lá. Mas Jesus, mas lá que estão perseguindo a gente, é lá que mataram você. E se a gente chega lá, olha o medo que as pessoas, não tem um lugarzinho melhor não? Eles nem perguntaram, eles obedeceram. Quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa obedecer. E muitas vezes obedecer sem entender exatamente o que está acontecendo e por que Deus está te pedindo aquilo. E de preferência, imediatamente. Imediatamente, guarde, na medida que você pode. Mas essa é uma lição que todos nós precisamos ter no nosso dia a dia. Olha só, nós ficamos orando pelo Senhor, orando, pedindo coisas. Quando Deus fala uma coisa, amado, faz. Quando Deus fala, obedece. Quando Deus fala, não empurra com a barriga. Eles podiam ficar, não fica questionando, eles podiam, vamos fazer uma reunião aqui, vamos ver para onde nós vamos, se nós vamos para, realmente, não, eu quero a promessa, mas eu não quero ir para Jerusalém, que é muito arriscado. A vida com o Senhor, a vida de fé, tem riscos. Quando Deus fala, Ele sabe o que está falando, Ele já preparou o ambiente. A explicação estava no coração de Deus e no pensamento de Deus. Ele queria que o Espírito fosse derramado em Pentecostes, quando todo o povo estava lá naquela festa, para que houvesse um impacto muito maior. Só que a visão daqueles discípulos não conseguiu chegar até lá. Mas mesmo com a visão obstruída, eles entenderam que a segunda marca tem que haver em cada um de nós: obedecer. Deus falou, obedece. Mesmo quando você não entende. Não empurra com a barriga. Porque Deus aprontou um tempo, que era Pentecostes. Está tudo arrumado quando Deus fala, é agora. Essa é a segunda marca. Obediência. E Jesus é tão maravilhoso, talvez se der tempo hábito, se der, Jesus tem uma promessa especial, uma manifestação especial para aqueles que obedecem. João 14, 21 diz assim: aquele que me ama, guarda os meus, e eu me manifestarei a eles. Veja que aqui há uma manifestação condicional, uma experiência condicional, para aqueles que obedecem, para aqueles que amam, para aqueles que mostram que amam ao obedecer, para aqueles que dependem do Senhor. Marca 1, desejavam. Marca 2, também falamos muito semana passada, obediência. Marca 3, oração. Diz assim, que todos esses estavam ali naquele quarto, unânimes em oração. Não dá para viver sem oração. Todos os lugares em Atos que todos não, mas a grande parte da Bíblia, você vê que experiências acontecem quando as pessoas estão orando. Ou no seu quarto, ou unidas orando, ou estão em conjunto louvando. Oração, unânime, oração coletiva, tem poder. Quer receber experiência sobrenatural? É preciso orar, meu irmão. É preciso buscar. Tem uma promessa, que é disponível para toda a igreja. O que é preciso? Para os discípulos era, vai lá para aquele cenáculo, lá naquele quarto, lá naquele lugar, lá naquela sala lá, e começa a pedir, a buscar. Sim, nós vamos obedecer, e vamos buscar como? Orando.
Há quem diga, quem quer ser cheio do Espírito Santo é necessário ter uma vida de oração. Uma vida de obediência. Fome e sede do Espírito, desejar. Quarto, eles perseveravam, unânimes em oração. Eles perseveravam. Eles não desistiram. Demorou alguns dias, eles não sabiam o dia que viria. Eles ficaram ali orando, eles ficaram. A promessa muitas vezes demora. Quem disse mais chega? Mas chega. Isso, viu, Moisés? Eu vou te dar ainda esse ano. Deu aos 45 minutos do segundo tempo, no dia 31 de dezembro. Mas Moisés continuou buscando. Moisés continuou no cenáculo dele. Continuou se agradando no Senhor, louvando o Senhor, orando com o Senhor. Desejando mais do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Ele concederá a promessa. Tem um tempo para a promessa ser derramada na tua vida. E você precisa perseverar. Não desistir. Não ouvir o que o inimigo vai falar na tua mente. Vai induzir na tua mente. Vai dizer, não tem jeito mesmo. Não, tá, o 8º, 9º dia já estava assim. Não tem jeito mesmo, não é para mim. Eu não vou conseguir. Essa promessa não é para mim. Não entra nessa. As promessas estão aqui. Deus é um Deus que não mente. Deus é um Deus fiel às suas promessas. Eu não sei a hora que você vai receber, mas se você não desistir, você vai receber a tua promessa. Não recua. Não desista. A promessa não é para mim, a promessa não é para hoje, eu não vou conseguir. Não. Deus é fiel. E continua ali naquele quartinho, e continua aqui naquele lugarzinho. Lição 1, obedece o quanto antes. Lição 2, muita gente falando que vai vir um novo tempo. Eu creio nisso. Deus está fazendo tudo novo. Mas as coisas novas e grandes que Deus faz começam pequenas. O Pentecoste com 3.000, um derramar do Espírito Santo, começou com pessoas num quarto, cenáculo, 120 orando. Essa igreja começou com 17 no primeiro culto, lembra, Maria? Com 17 no primeiro culto, e a gente orando. Depois há um momento que você persevera, a igreja, Deus começa a agir, aí vem e multiplica. Grandes momentos começam em pequenas salas. Grandes momentos começam em grupo pequeno, com poucos avivamentos, poucos orando com sede, fome, perseverando como eles. De repente o Espírito desce, pá! Esses que estão ali pagando aquele preço de oração, estão semeando algo novo. E Deus quer fazer. Será que você é um desses, entre aspas, 120 que Deus pode contar para semear? Para Ele fazer algo novo que Ele está querendo fazer? Não há dúvida, a igreja dele precisa ser renovada, precisa do segundo derramamento do Espírito Santo, o da colheita, da última colheita. Isso aí todos já concordam. Esse é o momento da igreja subir, crescer, mostrar para que veio aqui a terra.
E nós não podemos fazer isso sem o Espírito Santo, e é necessário que essa fome comece a ser criada dentro de nós, e é necessário que a gente busque essas marcas, esses hábitos de estilo de vida, dizendo: eu não abro mão de orar, eu não abro mão de procurar obedecer ao Senhor, eu não abro mão de perseverar, eu não vou desistir. Deus tem algo para cada um de nós. Sem desejo, não tem pessoa cheia do Espírito. Sem oração, não tem pessoas cheias do Espírito. Sem obediência, não tem pessoas cheias do Espírito. Sem perseverança, não tem pessoas cheias do Espírito. Não tem avivamento. Faltando só mais uma marca. Eles perseveravam unânimes. Um só propósito, um só lugar, um só propósito, um só grupo, uma só fome, unânime. Dias atrás, aqueles discípulos estavam conversando com Jesus: quem vai ser o maior? O reino de Deus. Haviam assim: não, eu quero ser, deixa ele para lá, deixa aqui, o que eu preciso fazer para eu ser, para aquele ser? Havia ainda um problemazinho de não entendimento de relacionamentos e de reino de Deus. Havia ainda assim um desejo de holofote. Havia ainda uma vaidade. Eu quero ser. Havia ainda uma soberba. E eles não podiam andar juntos. E nesse momento de espera, Deus está preparando corações. Deus está trabalhando em corações. Porque assim como sem oração não pode haver avivamento, com soberba também não pode haver avivamento. É necessário humildade. É necessário um coração humilde para que você possa ser cheio. Na espera é algo rico. A espera não é uma espera passiva. Você ora, você busca, você obedece, mas também você espera aquilo que Deus quer fazer dentro de você, preparar o seu coração. Quem quer ser cheio do Espírito aqui? Então, aprenda que Deus vai trabalhar no teu coração. Começamos hoje algo que é fundamental. Jesus, quando começou a bem-aventurança, falou: bem-aventurados os humildes de coração. Deus resiste ao soberbo. Deus não derrama do seu espírito ao soberbo. Deus não quer dar poder ao soberbo, porque esse poder vai ser usado da forma errada. A quinta marca é humilde de coração. A ponto de curar relacionamentos e conseguir andar uns com os outros. Como ser humilde? Humilhação faz parte, sim, da vida cristã. Tem um versículo muito conhecido, 2 Coríntios 7,14, que meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, glória a Deus, orar, buscar, se arrepender e converter dos maus caminhos. Eu então ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra, mudarei a sorte, aleluia! Isso é um versículo de avivamento que começa com humilhação diante de Deus. É necessário um coração humilde diante de Deus. Mas vamos aprender que não é só diante de Deus. É um coração humilde que cura relacionamentos, que viabiliza que pessoas juntas busquem alguma coisa, apesar de diferenças.
E não é só declarar, eu sou, desculpa, humildade, humilde, uma pessoa humilde de espírito é uma pessoa dependente de Deus. Ela está conscientizada de tudo que ela tem vem de Deus. Tudo que ela pode precisar vem de Deus. Que a direção da vida dela tem que vir de quem? De Deus, que é o grande provedor, é aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, aquele que é soberano, aquele que Deus é bom, você disse, não só tem poder, mas Ele é bom, Ele ama cada um de nós, Ele quer cuidar de cada um de nós. Então, é a pessoa que é dependente de Deus, e não dependente de si próprio. Mas, nós devemos, quem aqui é dependente de Deus aqui? Começou bem, declarando que você é dependente de Deus. Mas Jesus vai nos ensinar daqui a pouco, quando a gente lê um versículo, que é mais do que declarar ser dependente de Deus. É ter uma atitude de dependência de Deus. Uma atitude de humilhação diante de Deus. Quanto mais você desce diante de Deus, mais Deus te exalta. Mas Deus te exalta não para a tua glória. Deus te exalta para a glória dEle. Veja que coisa linda que Jesus nos ensinou em Filipenses. Você que quer ter um coração humilde, não pode deixar de perder essa aula de Jesus. Filipenses 2. A quinta marca é coração humilde, que nós precisamos buscar. E nós precisamos aprender. Você podia falar 10 palestras sobre humildade, mas eu creio que hoje você pode pegar esse iniciozinho em Filipenses 2. Filipenses é uma igreja maravilhosa, que ajudou Paulo, dando ofertas e tal, mas eles, para fora eles eram maravilhosos, mas dentro deles havia um probleminha ainda de relacionamento entre os irmãos. E aí o meu amado Paulo começa a exortar ao amor fraternal e à humildade. A humildade está diretamente ligado ao amor. Não há amor com soberba. Você é soberbo, dificilmente você ama o próximo. Então Paulo diz assim, olha, está havendo uma confusãozinha entre nós aqui. Eu vou começar pelo 2:2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha, está começando a tentar unir eles. Tenhais o mesmo amor, sejais o quê? Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Tenha um coração humilde, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não se coloca na frente. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Assim, vejam o meu exemplo, eu faço assim. Está havendo um problema de relacionamento aqui, nessa igreja, nessa família, o que você quer. Sabe como é que resolve isso? Humildade em amor. Humildade e amor fraternal. Primeiro tem que haver essa humildade. Mas Paulo, o que é a humildade? Deixa eu ver o que Cristo vai te explicar. E ele vem para Cristo e diz assim, tende em vós, quer aprender humildade? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou pular para o 7. Antes a si mesmo. Fala aí, o que ele fez? Ele, cheio da glória, lá nos céus, ele resolveu, ele decidiu se esvaziar de sua glória. Se esvaziar de sua glória. E diz daqui a pouco os outros versículos. E vir a essa terra, se humilha, ser encarnado, vir a semelhança de homem. Para quê? Diz também os próximos versículos. Para se tornar servo.
Vou ler mais para depois explicar mais. Antes, quem esvaziou Jesus? Ele mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido como figura humana. Ele desceu o grau. O amado falou de quê mesmo? De negócio que fica, como é que é o nome daquilo? Como é que é? Sarrafo? Pois é, ele desceu o sarrafo dele ao máximo. Ele se esvaziou de toda a glória. Aos olhos humanos, isso aí ninguém abre mão da sua posição. Afinal, eu estudei e trabalhei para chegar até aqui. É ou não é? Mas Jesus não. Ele pensa um pouco diferente. Ele quer me ensinar um pouco, coisa que eu não peguei, para ser cheio do Espírito como ele foi. Ele vem como um homem. E aí depois, se não bastasse se esvaziar, que é a primeira humilhação, ele a si mesmo se humilhou. Tornando-se como? Obediente. Olha a marca da obediência. Até a morte. Se submeteu à vontade do Pai. Ele, como Deus, também era, ele também é Deus, mas ele veio para ser como um homem submetido à vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai, disse ele. Ele se colocou para baixo, se colocou por baixo, antes da sua vontade, a vontade do Pai, e foi obediente até a morte, morte da cruz. Ele foi até a cruz, ele se entregou naquela cruz, a morte, a pior morte que pode haver. Morreu como um maldito, mas era o bendito. As nossas maldições, os nossos pecados estavam sobre ele. E aí, ele a si mesmo se esvaziou no 7, a si mesmo se humilhou no 8, e Deus o exaltou no 9. Aquele que desce, Deus exalta. Mais ainda, Deus exaltou, a sua maneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, no 11. Amém? Então você já pegou uma parte. Quando você desce, Deus te exalta. Olha o final do 11 que muita gente esquece. Olha como fecha tudo. E toda língua, quer dizer, quem não confessa hoje que Jesus Cristo é o Senhor, no último dia vai ter que confessar. Todos os filósofos, todos os ateus, todos aqueles que não reconhecem a existência de Deus, o que quer que você seja, quem Jesus é, naquele dia vai ter que dobrar o joelho. Todo demônio, até o Lúcifer vai ter que dobrar o joelho e dizer que Ele é Jesus. Cristo, toda a glória vem dele, todo o poder está sobre ele. Mas tudo isso vai acontecer. Para quê? Para a glória do Pai. Ele recebe toda a glória e devolve a glória ao Pai. Quando você for exaltado por Deus, quando você for cheio do Espírito, que isso vai acontecer na vida de muitos que estão aqui, você vai receber a glória do Pai. Assim como Jesus se esvaziou da glória dele, da natureza divina dele, você vai se esvaziar da sua natureza humana. Você vai abrir espaço da sua natureza humana, do seu eu. E aí, a glória de Deus vai encher você.
o Espírito Santo é a própria glória de Deus aqui na terra. Ele vai te encher. Você se esvazia e o Espírito Santo te enche com a glória dele. E as coisas vão começar a acontecer na tua vida. E você não vai esquecer jamais por quê e para que está acontecendo através da tua vida. É para a glória de Deus. Humildade de coração. A pessoa que é humilde de coração se esvazia para Deus poder encher. A pessoa que é humilde coloca a sua vontade debaixo da vontade de Deus e obedece à vontade de Deus. A pessoa que é humilde de coração, que realmente é dependente de Deus, não só da boca para fora, mas com seus atos e com as suas atitudes, coloca os seus desejos debaixo da vontade de Deus, coloca os seus sonhos debaixo da vontade de Deus, por amor a Deus, por reconhecer que Ele tem a glória, não nós. Que Ele tem o saber, não nós. Que Ele tem o poder, não nós. Que Ele sabe o que é melhor para nós, não nós. Você está disposto a abrir mão? Como Jesus abriu? Ele abriu mão da sua posição por amor. Você está disposto a abrir mão da sua posição por amor a alguém? Pelo menos por amor a Deus. Você está disposto a limitar a tua liberdade por amor? Paulo disse, discutindo o que pode comer, o que não pode beber. Paulo chegou e disse assim: olha, meu amigo, a questão não é se pode ou se não pode comer e beber. A questão é se eu beber e o irmão ficar, como é que ele fala, escandalizado, eu abro mão da minha liberdade, não bebo. Por ele, os líderes evangélicos não devem beber. Por quê? Por causa dos irmãos que estão chegando, muito cheios de vício. Se o pastor pode, por que eu não posso? Independente da tua doutrina. Porque há doutrinas que eu respeito, que diz que não pode beber. Ainda que a tua doutrina dissesse que pode beber, você não deve beber. Por amor. Você às vezes tem assim algumas coisas dentro de casa que você precisa tratar. E aí você diz assim: poxa, se não fosse a minha mulher, eu estaria mais longe. Se não fossem os meus pais, que precisam de mim, agora eu estaria mais longe. Você fica nesse incômodo. Não tem incômodo nenhum. Cuida dos seus pais. Abre mão da sua caminhada nesse momento, a sua, entre aspas, a tua evolução espiritual, ou qualquer que seja na tua vida particular, e vai honrar teu pai e tua mãe. Abrir mão por amor. Há alguém limitado dentro da tua casa que limita você? Ajuda. Abre mão da tua liberdade. Abre mão da tua evolução nesse momento, porque Deus sabe o que está acontecendo. Me ajuda por amor.
Estou falando dentro de casa, porque ali foi Deus que colocou a família, mas isso é para tudo. Quem é o meu próximo? É o cara samaritano, é o que estiver na tua porta ali. Humildade. Abrir mão. Se colocar debaixo de Deus. Fome e sede, desejar ardentemente. Obedecer às vezes sem entender. Orar. Perseverar. E durante a espera, deixar Deus tratar o teu coração. A primeira coisa que você deve aprender é ter um coração humilde. Aprender a ser dependente de Deus. Aprender a se colocar debaixo de Deus, durante a espera das suas promessas, durante a espera do revestimento de poder, você deve se esvaziar. O seu eu, da sua vontade. Você deve obedecer. Você deve se submeter a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós. Tudo começa com sujeitai-vos, Tiago 4,7. Depois ele vai, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. E depois lá no 10, ele diz assim, nem lembro como é o termo que ele diz sobre humilhar e ser. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Ou seja, passa a dependência, passa o controle da tua vida ao Espírito Santo. Vou fazer uma ilustração. Depois vou te dar a resposta. Me ajuda, amado. Quem está querendo buscar o Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Eis você. Está meio feinho, meu irmão. Eis aqui você, esse copo. Tinha uma tampa nesse copo aqui. Quando você se rendeu a Cristo, as escamas saíram, você abriu. E Deus começou a se derramar e você começou a pedir. Qual é a nossa oração? Senhor, quero mais de Ti. Eu quero ser cheio. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e não está errado, entenda-me. Quando você aceita Jesus Cristo, se rende a Jesus Cristo, o Espírito Santo está aqui. Essa quantidade, está certo? E você, a partir dali, começa a tua caminhada. E ouviu na igreja que tem uma coisa que é chamada ser cheio do Espírito, uma coisa chamada ser batizado do Espírito, e você começa a orar, você começa a obedecer, você começa a buscar, você começa a perseverar, e a cada vez que você está ali na presença do Senhor, o Senhor vai derramando mais do Espírito dele. O Espírito é como um rio de águas vivas, não é isso? Então aqui as águas vivas. E nós fazemos uma oração assim, Senhor, enche-me do teu Espírito. Isso é certo. Até o momento em que você é cheio, começa a arder. Aleluia, glória a Deus. Você está assim, amado? Olha só, está derramando. Onde você passa, o óleo derrama. Oh, glória a Deus. Esse é o cara. Isso está certo, pastor? Está. Mas o batismo do Espírito Santo é mais do que isso, hein? O batismo do Espírito Santo não é o ter mais do Espírito Santo. É o Espírito Santo ter mais de mim. Guarda isso. Não é o ter mais do Espírito Santo.
também é. Mas o batismo ainda é mais, aquilo que Deus quer um pouco acima. É Ele ter mais de ti. Ele ter essa entrega total. Essa dependência total. Aqui eu estou com um vaso porque eu não posso fazer um rio aqui. Mas na verdade é um rio. Lembra do mergulho em águas profundas? Então quando você mergulha em águas profundas, Ezequiel 47, na verdade o que Deus quer fazer é Ele te dirigir, não só te encher, não só você ficar envolto do Espírito Santo, mas Ele quer te dirigir, e a onda do rio, a corrente do rio é que vai te dirigir, e você como se submeteu ao Espírito Santo, quando você entendeu que mais vale a vontade dele do que a tua vontade, e aí você se deixa levar pelo Espírito Santo, aí o Espírito Santo começa a fazer a obra através da tua vida, aleluia. Diga comigo, guarda isso, ser cheio, ser batizado no Espírito, não é eu ter mais do Espírito Santo, apenas, mas é o Espírito ter mais de mim, aleluia, é o ser cheio, é ser totalmente tomado, é ser totalmente entregue, ser totalmente submisso, ser totalmente dependente, como Jesus foi, totalmente esvaziado de mim mesmo, para que Deus possa fazer essa obra, me encher e dirigir. Eu vou terminar lendo uma pessoa que todos gostam, Davi. O testemunho dele me lembrou. E as marcas que eu falei estão aqui, algumas delas estão aqui. Salmo 37. Versículo 4, essa é tua, meu amado, agrada-te do Senhor, a tua alegria é o Senhor, o teu desejo ardente é o Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é o primeiro desejo do teu coração? É Ele vai te encher. E os outros vão vir como emprego no dia 31. Como subproduto de um Deus abençoador. Quando você entender que é Ele o mais importante. 5. Entrega teus caminhos ao Senhor. Entrega, obedece. Escolhe obedecer ao Senhor. Confia nele, que Ele sabe o que faz. Ele sabe quando te pede para ir para ali ou para lá, o que Ele já está pretendendo lá no futuro e você ainda não. E quando você entregar, o mais Ele fará, mais do que você pode pedir, ou imaginar, ou entender, Ele vai fazer. Agrada-te dEle, entrega teu caminho a Ele. 7. Descansa no Senhor e espera. Enquanto a tua promessa não chegar, você vai ter que esperar. Descansa e espera. E essa espera, amado do Senhor, não é uma espera passiva. Não é uma espera de ficar parado. É uma espera ativa. As 5 marcas. Orando, obedecendo, se sujeitando, confiando, descansando, se deixando encher pelo Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, disse Paulo. E façam isso com salmos, com cânticos, com louvores. E aí Deus vai se manifestar.
Aí você vai ser cheio. E aí Deus, aí a tua alegria vai ser outra. Aí você vai ter uma paz que o mundo não entende. Você vai ter uma alegria que o mundo não entende. Você vai ter uma confiança que o mundo não entende. Você vai ter uma força que o mundo não entende. Fecha teus olhos. Você já despertou que precisa ser cheio do Espírito Santo? Você já despertou que precisa dessa promessa de revestimento de poder? E as marcas, como é que estão? De quem deseja. Primeiro, você já tem fome e sede? Você deseja realmente essa promessa? Você tem obedecido, procurado obedecer, mesmo quando não entende? Você está disposto a ter uma vida de oração? Tem tido? Você tem perseverado? Quando a promessa demora, não dê espaço para o inimigo falar. Não desiste. Não desiste em nenhuma das áreas da tua vida. Não desiste da promessa de provisão. Não desiste da promessa de ser cheio do Espírito. Não desiste da promessa de restauração. Não desiste da restauração do teu lar. Não desiste dos teus filhos. Não desiste dos teus cônjuges. Não desiste, porque Deus é contigo. Continua indo à frente. Aleluia. Seja dependente do teu Deus. Qual a marca que está faltando a você? Será que é dependência? A humildade? O que você precisa sujeitar a Deus, que ainda não sujeitou? Desejo, plano, um relacionamento, um sonho. Os sonhos de Deus são maiores. O que você precisa abrir mão? E ainda não abriu. Finalmente, que a gente vai fazer semana que vem. O que você precisa limpar no teu coração? Para que o rio possa fluir. Que você ainda não retirou. Durante a semana, peça para Deus te mostrar, o Espírito Santo te mostrar qual é o grande impedimento para esse batismo, para esse fluir do rio de águas vivas. O grande impedimento em você, na tua alma, na tua vontade, nas tuas emoções, talvez na própria carne. Espírito do Senhor, fala com teus filhos e prepara teus filhos nesse momento da espera, porque tu queres derramar mais e mais. A promessa está disponível. A
promessa é para você. Se você deseja essa promessa, por favor, levante no teu lugar. Levante as tuas mãos. Abre teu coração. E começa a agradecer. E começa a louvar o teu Deus. O Deus de milagre, Ele está aqui. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Hoje foi um dia em que Deus te chamou para se esvaziar, a se submeter à vontade dEle, Meu Deus não falha. a forjar um coração humilde. Vai abrindo o coração hoje durante a semana. À medida que você abre, à medida que você se esvazia da velha natureza, se esvazia do seu próprio eu, de suas vontades, o Espírito Santo tem espaço para atuar, tem espaço para encher. E Ele quer fazer isso mais do que você pode querer. Porque tu foste criado com esse objetivo, de adorar, de servir, de ser testemunha da glória dEle, do poder dEle, do amor dEle. Se abraça nessa palavra, se abraça nessa promessa. Não desiste, ora obedece, continua com fome, porque Ele quer se derramar nas nossas vidas. Diga: eu abro meu coração, Senhor. Diga comigo: eu abro meu coração, Senhor. Eu quero aprender a me esvaziar, a ser dependente de Ti, ter atitudes, Senhor, de servo, em amor, para que Tu possas fazer a grande obra, o novo de Deus, que Tu já tens planejado para as nossas vidas e para a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Senhor, me impulsiona a Te buscar, me impulsiona para o quarto, me impulsiona a me separar para Ti, e fala comigo, para a glória do Teu nome. Me enche, me dirige, me envolve para a Tua glória, em nome de Jesus. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Libera, Senhor, o Teu rio. Libera, Senhor, o Teu rio. Libera, Senhor, o Teu rio. Atinge Teus filhos, envolve Teus filhos, refrigera a alma, toca com Teu poder, batismo do Espírito,
Alabai, adara, xaradarabai. Semana que vem continuamos, porque já não há tempo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia. Pai, a fome continua. Nós queremos mais de ti. Agora queremos apenas, Senhor, nos ensina a ser humildes de coração. Nos ensina não apenas dizer que somos, mas termos atitudes que demonstrem, Senhor, humildade em amor. É o que eu te peço e te agradeço. Esvazia-nos de tudo aquilo que não vem de ti. Esvazia-nos em nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!